que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa habitar no meu e no seu coração. No tema de nossa mensagem dessa manhã, Sansão nascido para brilhar, nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito da importância de nossas vidas estarem sempre depositadas nas mãos do Senhor. E também vamos estudar um pouquinho a respeito das consequências que pode nos incorrer caso escolhamos dirigir nossas vidas e dirigir nossos passos por conta própria. Para darmos abertura à mensagem desta manhã, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias para que vocês possam acompanhar o raciocínio que diz a palavra de Deus no livro de Juízes, no capítulo 13, verso 1 até o verso 5, onde nós encontramos as seguintes maravilhosas palavras. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: Eis que é estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebidas fortes, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. A palavra de Deus nos fala agora de uma conversa entre uma mulher que enfrentava uma grande dificuldade porque ela não podia ter filhos. Então o anjo do Senhor aparece a ela e começa nesse diálogo a falar para ela assim: olha, você nunca teve filhos, não é mesmo? Mas você agora darás luz a um filho. Guarda-te, não comas coisa imunda, não bebas vinho e nem bebidas fortes, porque a palavra de Deus nos fala, segundo esse comentário da palavra de Deus, através desse texto, é que este menino, no qual ela iria dar à luz, iria livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, que já estavam cativos na mão dos mesmos há mais de 40 anos. Olha só que interessante o que diz a palavra de Deus ainda. Então a mulher foi para o seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e nem comas coisa imunda. Porque o menino será narizeu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. No verso 8 diz assim: então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor, meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então a palavra de Deus fala que agora, após ela ter esse diálogo com o anjo, ela decide contar ao seu marido a conversa que teve com um homem misterioso, porque ela não conhecia, mas ela relata ao seu marido que este homem tinha a aparência de um anjo. E agora mostra, segundo esse texto da palavra de Deus, o interesse deles através de uma oração pedindo a Deus que enviasse o anjo novamente até eles para que pudesse ensinar passo a passo como deveriam ser os cuidados que eles deveriam ter com seu filho que iria nascer, no qual ela iria conceber. Se a gente olhar um pouquinho essa história baseada no livro de Juízes, pode ser que é uma história um pouco estranha, não é mesmo? Uma história um pouco chocante, porque conta a história de uma mulher que não podia ter filhos. E do nada aparece um homem, um ser de Deus, e diz: olha, você nunca teve filho e você vai ter agora um filho, então você deve se cuidar. Mas a parte mais interessante é que ela vai até o seu marido e conta a experiência que ela viveu. A gente pode imaginar um pouquinho como poderia ter ficado os pensamentos e a cabeça do seu marido. Como assim, mulher? Um homem de Deus te apareceu, não é mesmo? Poderia circundar esse pensamento nos pensamentos dele. Hoje nós vamos relembrar a história, meus irmãos, de um menino que foi dirigido e acompanhado desde o ventre de sua mãe. Um garoto que teve tudo para ser um dos maiores personagens da história. A palavra de Deus nos fala, baseado no que lemos na palavra de Deus, sobre a história de Sansão. Hoje nós vamos falar um pouquinho agora a respeito do nascimento de Sansão. Podemos notar alguns pontos nos textos que lemos da palavra de Deus. Primeiro é que Deus tinha um plano maravilhoso para aquele menino que ia nascer. A gente mostra os cuidados que o anjo teve em passar as informações para sua mãe. Aliás, Deus tem um plano para cada menino e menina.
Porém, esse plano só é concretizado se nós permitirmos. Olha só que interessante, Deus tem um plano para cuidar daquele menino que iria nascer, assim como Deus tem um plano para cuidar a mim, os seus filhos, a cada um de nós, mostrando, claro, o seu interesse, o seu amor em cuidar de cada um de nós. A palavra de Deus nos fala assim que deu instruções para a esposa de Manoá, explicou como deveria ser o proceder durante a gravidez. Então a gente nos mostra esse texto da palavra de Deus, a preocupação de Deus que o anjo desse certinho as instruções para Manoá a respeito do filho que ela iria conceber. Fala que Deus deu instruções para a esposa de Manoá, explicou como deveria proceder durante a gravidez e deu a ela um regime também alimentar. Ela não deveria comer coisa imunda e também muito menos beber vinho ou bebidas fortes. O filho será influenciado para o bem ou para o mal pelos hábitos da mãe. Olha só que interessante o que diz a palavra de Deus. Olha só que interessante o que diz a palavra de Deus no livro Patriarcas e Profetas, na página 598. O filho será influenciado para o bem ou para o mal pelos hábitos da mãe. Esse pensamento da palavra de Deus é muito importante, porque ela nos fala da importância que tem uma mãe na vida de um filho e também um pai na vida de um filho. Às vezes a gente pode pensar, mas eu sou independente, sou diferente do meu filho. Não é a minha história uma, do meu filho é outra. Mas esse texto da palavra de Deus, que se encontra no livro Patriarcas e Profetas, na página 598, nos fala claramente sobre a influência que a mãe tem sobre o filho, não é mesmo? Ou sobre a filha que o Senhor te concedeu. Olha só o que diz ainda à frente o pensamento. O pré-natal foi acompanhado pelo médico dos médicos e Sansão tinha tudo para ser não só um homem grande, mas um grande homem. Olha só que interessante, a palavra de Deus fala que Sansão foi escolhido antes mesmo de nascer. E Deus tinha um grande projeto para ele, para o tornar um grande homem segundo a sua vontade. Sansão não poderia ter pais mais fiéis que teve as páginas do livro de Juízes, deixando claro que eles eram obedientes aos mandamentos de Deus. A palavra de Deus nos fala que os pais de Sansão, antes mesmo dele nascer, eram homens e mulheres tementes a Deus. Fala ainda o pensamento dizendo assim, Sansão foi um menino que, como muitos, nasceu para brilhar. A palavra de Deus fala que Sansão foi escolhido desde o ventre de sua mãe com o único propósito de brilhar e ser um grande homem. A palavra Sansão, o nome Sansão em hebraico, significa pequeno sol, não é mesmo? A palavra de Deus nos fala a respeito de como foi então o quê? A gravidez, a gestação de sua mãe. Mas Sansão também como uma criança também teve infância. E a palavra de Deus nos fala um pouquinho também sobre a infância de Sansão. Por exemplo, Sansão, do 0 aos 4 anos, ele fazia parte do hall do berço da igreja, ou melhor, da escolinha da igreja. Dos 5 aos 6 anos, ele participava do jardim de infância e lia versinhos e aprendia lições e algumas coisas mais na igreja. Dos 7 aos 10 anos de idade, ele estava nos primários e nos 13º sábados cantava com os coleguinhas. Então aqui a palavra de Deus vem falando um pouquinho das atividades de Sansão como um menino comum perante as outras crianças. Dos 10 aos 15 anos, os acampamentos e encontros de adolescentes, o batismo também na primavera, não é mesmo? E também os piqueniques nos quais as crianças gostam de participar. A palavra de Deus nos fala que Sansão teve uma infância comum igual das outras crianças, porém repousava sobre ele uma promessa de Deus, de que Deus desejava fazer dele um grande homem. E a gente pode pensar como deve ter sido maravilhosa e marcante a infância de Sansão. Sansão ele fez todas as coisas que uma criança normal faz. Ia à igreja, cantava, aprendia músicas, hinos, instrumentos provavelmente, e é fato que ele era participante na igreja em todos os momentos, era um menino muito ativo. E a palavra de Deus vai avançando, dizendo um pouquinho sobre a juventude de Sansão. Os anos da juventude devem ter sido uma das mais saudáveis possíveis. Por quê? 17 anos, cantava no coral da igreja. Aos 17 anos, ele cantava no coral da igreja.
Aos 19 anos, foi eleito pela comissão para ser o líder dos jovens. Ele promovia o ano bíblico, excursões, serenatas, festas de amizades e entre outras coisas mais. Fala que Sansão era um menino muito ativo na igreja. E dos 19 até os 20 anos, agora Sansão participava de um grupo musical. Olha só, ele tinha o interesse agora de estar sempre ali à frente da igreja, se apresentando, cantando hinos de louvores ao Senhor. Olha só que interessante. Porém, quando tudo parecia perfeito, exatamente quando Deus pretendia fazer de Sansão um dos maiores líderes que seu povo já tivera, vem a fase dos testes de fogo. Como assim, Leonardo, as fases de teste de fogo? Talvez eu esteja falando com alguém neste momento que está nos assistindo, que tenha filhos em casa, não é mesmo? Eu acredito que ter filhos é fácil, não é mesmo? Mas educá-los para o Senhor segundo a sua ordem é um pouco difícil e às vezes pode ser um pouco trabalhoso, não é? Trabalhoso. Diz a palavra de Deus que dependendo da idade, assim como Sansão era um menino bom, feliz, alegre, ativo na igreja, mas de repente os pais de Sansão agora começaram a enfrentar agora o chamado fases de fogo, ou teste de fogo, ou seja, onde encontra agora um jovem que está confuso e não sabe o que quer para a sua vida. E agora os pais, além de ter paciência, têm que lhe dar as palavras com muito amor para ajudar o seu filho, de fato, a encontrar o caminho certo que deve seguir. E o que nos deixa profundamente triste é que Sansão começa a se cansar da igreja e começa a questionar a liderança. Acha que está tudo errado e que não vale a pena tentar melhorar. Agora, essa fase difícil agora da juventude de Sansão agora começa a questionar a liderança da igreja, o seu pastor, o seu mentor, e agora acha que tudo está errado porque tudo poderia ser conforme o que ele acredita em seus pensamentos. Os membros são muito caretas, os cultos, uma perda de tempo. Aquele da quarta-feira, então, sem comentário, não é mesmo? Sansão agora não tem desejo de fazer absolutamente nada. Olha só que interessante. Na sexta-feira, à tardinha, o pai de Sansão convida-o para o pôr do sol, mas ele continua no seu quarto sem desligar o seu computador, apenas navegando. A palavra fala que Sansão agora está no seu quarto, tranquilo, pensando na vida, e Sansão não tem mais interesse em participar das coisas da igreja, enfrentando agora uma fase na sua adolescência muito importante e decisiva para a sua vida também. Sansão agora, ao chegar ao pôr do sol na sexta-feira, ao receber o convite de seu pai: filho, vamos fazer o pôr do sol, ele imediatamente olha e fala: pai, eu não quero mais fazer o pôr do sol. E cada vez mais ele começa a desandar nos caminhos do Senhor. Ao olharmos essa experiência de Sansão, será que muitas vezes nós, como pais, não vivemos essa experiência no nosso dia a dia? Talvez você que está nos acompanhando tenha passado dificuldades e mais dificuldade do seu filho a respeito da palavra de Deus, de impor a ele a palavra de Deus, ensiná-lo, porque agora ele não quer mais ouvir, assim como Sansão, a respeito da palavra de Deus. Ele acha que ir à igreja, cantar louvores ao Senhor, ir aos cultos, tudo agora é perca de tempo, porque lá agora os irmãos são chatos, porque os irmãos não são igual a ele em questão de pensamento, animação e energia também. Então Sansão agora, assim como Sansão, ele começa a olhar a igreja como um peso e agora não se sente mais vontade de ir à igreja com grande prazer e com grande emoção de estar perante o Senhor. Sábado pela manhã, Sansão é chamado, mas não se levanta para ir à igreja. Afinal, levantar às 8 horas da manhã para ir à igreja é perca de tempo. Agora, sábado de manhã, Sansão agora não quer ir à igreja porque acredita que é uma grande perca de tempo. Sábado à tarde, ele dorme a tarde inteira. E sábado à noite, toma banho, coloca aquele brinco em uma das orelhas e piercing na língua e pega o seu carro 0 quilômetro. Segundo a palavra de Deus, o carro 0 quilômetro de Sansão era um camelo, não é mesmo? E agora a palavra de Deus fala que ele pega o seu camelo após ter se preparado e vai para Gaza. As energias estão nas pontas dos cascos. Vai para as baladas e boates. Agora, após Sansão recusar ir à igreja com seus pais, ele agora chega o período que ele dorme o dia todo, mas chega à noite, que é o momento que ele mais gosta, ele se arruma e começa agora a frequentar festas. Pega o seu meio de transporte mais rápido que ele tem, o seu carro 0 quilômetro, que é um camelo,
e vai viver a sua vida agora nas noites, nas boates e nas festas também. Olha só algumas características. Das primeiras vezes ele chega às 23 horas, porém meses depois ele começa a vir às 4 e às 5 horas da manhã. Seus pais não dormem enquanto ele não chega, mas não se pode falar muita coisa, pois afinal ele agora já tem mais de 21 anos e ele é senhor de si. Será que é uma fase muito difícil que muitas vezes os nossos filhos enfrentam? Os pais também? Porque os filhos agora saem para curtir a noite, as noitadas, e agora, antigamente, eles voltavam 11 horas para casa, mas com o passar do tempo, talvez você também tenha perdido o controle dos seus filhos. Os seus filhos agora não chegam mais cedo em casa, e antes que você vá falar alguma coisa, você percebe que ele não é mais uma criança. Que agora o seu filho, que era pequeno, que você foi acostumado a carregar no colo e amamentá-lo, não necessita mais tanto dos seus cuidados, porque agora ele já tem 21 anos e agora o seu desejo, os seus interesses estão desviados dos caminhos do Senhor e estão focados nas coisas do mundo, estão focados no que os jovens da escola ensinam e praticam também. Olha só que interessante. Depois disso, Sansão já não volta mais para casa, fica o final de semana todo fora de casa e quando chega bêbado e sem dinheiro. Estoura todas as suas economias e nunca consegue juntar nada. Olha só que interessante, talvez você que esteja nos assistindo nesta manhã tenha um filho em casa que esteja passando essa grande dificuldade porque não sabe o que quer da vida ainda e você como pai talvez não sabe ainda o que deveria fazer, não é mesmo? A palavra de Deus nos fala a respeito dessa história de Sansão, porque Sansão é o maior exemplo aplicável para os dias em que estamos vivendo hoje, a importância que o pai e a mãe têm na vida de um filho e também nos fala da importância de um pai e uma mãe instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. No começo da mensagem que nós lemos, nos fala da menção do anjo nas palavras sagradas dizendo a Manoá, olha, o seu filho não deve passar dificuldades se você for uma mulher leal ao Senhor. Falando ali sobre alimentação, sobre não beber bebidas alcoólicas e comer coisas imundas também. Não é mesmo? Olha só que interessante. Sansão estoura todas as suas economias. E Sansão agora não consegue juntar dinheiro porque a vida dele agora está baseada nas noites com seus amigos. Na realidade, Sansão está longe de Deus. Isso é um fato. Você já parou para pensar como a nossa vida vai mal quando nós decidimos desviar os nossos pés dos caminhos do Senhor? Já parou para pensar? Esses dias eu estava conversando com uma mulher, ela estava viajando comigo, e a mãe e a filha estavam chorando inconsolavelmente. Eu olhei para ela e disse, por que você está chorando? Ela olhou e disse, olha, Leonardo, eu estou chorando porque a minha filha está entre a vida e a morte no hospital. Então eu fui conversando com ela, procurando saber um pouquinho mais a respeito do que havia sucedido. Ela disse, olha, Leonardo, minha filha foi diagnosticada com uma doença que ela não pode beber e nem fumar, porque os órgãos dela poderiam parar a qualquer momento se ela ingerisse bebida alcoólica ou fizesse uso do cigarro. Então ela decidiu, por um momento de bobeira, me desobedecer. Em uma festa ela ingeriu bebida alcoólica e fez o uso de cigarros também e entrou em coma, num estado ali, né? O seu corpo entrou em stall e ela foi encaminhada ao hospital e se encontra hospitalizada. E eu não sei mais o que fazer. Eu disse, olha, o que tu tem que fazer é orar ao Senhor, dobrar os seus joelhos e entregá-la ela nas mãos do Senhor, pois Deus sabe tudo o que pode acontecer na sua vida. Então eu chamei a atenção dela para a sua filha que estava ao seu lado. Eu falei, essa menina que está ao seu lado, quem é? Ela disse, essa menina que está ao meu lado é a minha filha, ela tem 15 anos. Eu falei, sério, como é o nome dela? Ela mencionou o nome. Eu disse para ela, e a senhora, como estão os seus caminhos? E ela olhou, né, percebendo que eu era crente e disse, olha, Leonardo, realmente eu era crente e quando eu estava nos caminhos do Senhor, eu decidi, por um momento de vacilo, desviar os meus pés dos caminhos do Senhor e os meus filhos todos se extraviaram no mundo. Eu falei, exatamente, a palavra de Deus fala que a mãe é o esteio dos filhos, é a mãe que conduz os passos, os primeiros passos dos filhos. Então a senhora também precisa colocar a sua vida em ordem. Olha para a sua filha tem 15 anos. Se a senhora não ensinar a respeito da palavra de Deus, o mundo vai ensinar e o mundo ensina bem.
A moral da história, que após conversar com ela um momento, né, trocamos o número de contatos de telefone, e à tarde eu enviei uma mensagem a ela, e eu falei, e a sua filha como está? Ela disse, olha, Leonardo, infelizmente a minha filha descansou no Senhor. Mas eu coloquei em meu coração, fazendo um concerto com Deus também, ao estudar a palavra de Deus e renovar os meus votos para com o Senhor. Talvez você que está nos acompanhando esteja enfrentando a fase difícil do seu filho, da sua filha, que queira agora aproveitar as coisas que o mundo oferece, mas também essa mensagem nos fala a respeito de nós voltarmos aos caminhos do Senhor também e ter uma vida ordenada diante do Senhor. A importância que tem uma mãe ou um pai na influência e na criação de seus filhos também. Olha só que interessante. Na realidade, Sansão estava longe de Deus. Às vezes, de tanto a sua mãe pedir, ele vai até a igreja, mas ele não gosta. Parece que todo mundo fica olhando. Um dia, Sansão fica sabendo que seus antigos amigos da igreja vêm para fazer uma visita, mas ele não quer ver esses, ou melhor, não quer esses papos de crente e de Bíblia. Então ele sai de casa antes que os seus amigos de igreja, de antigamente de infância, venham visitar. Então Sansão agora fica sabendo, olha, o seu pai provavelmente disse, olha Sansão, os seus amigos da igreja de infância vão vir aqui para cantar alguns hinos, tocar alguns instrumentos com você. E Sansão, após ouvir isso, chega à conclusão que ele não quer o quê? Ouvir mais a respeito desse papo de Bíblia. Ele decide agora sair de casa antes que seus amigos cheguem. A palavra de Deus também nos fala a respeito do casamento de Sansão. Nós sabemos que não criamos nossos filhos para nós mesmos, né? Assim como Manoá e também o seu marido sabia que Sansão em um momento da vida ele iria encontrar uma parceira para dividir a sua vida por todo o sempre. E a palavra de Deus também nos fala a respeito do casamento de Sansão. No livro de Juízes, no capítulo 14, no verso 1 até o verso 3, nós encontramos as seguintes maravilhosas palavras, onde nos diz que um dia Sansão surpreende os seus pais. Olha só o que diz a palavra de Deus. Desceu Sansão a Timná, vendo em Timná uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse, viu a mulher em Timná das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois é por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado. Então a palavra de Deus, através dessas palavras maravilhosas, nos conta a história de Sansão, que Sansão, após alcançar uma idade, Sansão também sente o desejo de se casar. E Sansão um certo dia, decide surpreender os seus pais, dizendo que conheceu uma moça. Um fato importante e maravilhoso para um homem, não é mesmo? Mas a palavra de Deus nos fala que ele foi escolher logo uma mulher para se casar, uma mulher que fazia parte e que residia onde habitavam os seus inimigos. Ela fazia parte da tribo, do grupo, onde eram inimigos declarados do povo de Israel. Então ele fala, o seu pai com um diálogo, fala, olha, mas não tinha outra mulher melhor para que você pudesse casar, filho, para que você pudesse achar para casar? Então Sansão fala, olha pai, toma essa mulher como minha, porque só esta me agrada. Será que essa escolha de Sansão agradou o seu pai e a sua mãe? É claro que não, não é mesmo? Nesse diálogo nós encontramos a preocupação do seu pai ao ter um diálogo com Sansão, dizendo, olha Sansão, não tinha uma mulher melhor para que você pudesse se unir em matrimônio? Você foi logo procurar uma pessoa que está aliada aos nossos inimigos, não é? E Sansão, não contente, diz, olha pai, eu quero essa mulher, porque essa mulher, somente ela me agrada. Olha só que interessante, todo mundo aconselhou, mas não adiantou nada. Sansão marcou a data e foi para o casamento. Deus interferiu e tentou abrir os olhos de Sansão. E ele propôs um famoso enigma. A noiva acabou contando na confusão que se seguiu. E sua noiva foi dada como esposa para outro homem. A palavra de Deus ainda nos fala a respeito de um enigma, onde Sansão estava reunido no meio de uma multidão de pessoas ali e fez um enigma, lançou um enigma para o anfitrião da casa. E ali o anfitrião da casa ficou um pouco surpreso,
porque ele não sabia o que dizer a respeito, não sabia a resposta para aquele enigma ali que Sansão havia lançado sobre aquele grupo de pessoas. Então, aquele homem, o anfitrião da casa, em algum momento ameaçou ela de algumas formas, dizendo, olha, você vai descobrir com ele qual é o enigma, para que eu possa ganhar essa aposta que eu fiz com Sansão. Então, a palavra de Deus fala que ela foi chantageada e por muitas e muitas vezes ela foi aos ouvidos de Sansão dizer, Sansão, qual é o segredo do enigma? O enigma é do forte saiu a doçura, né? E do comedor saiu a comida, não é? Qual era o enigma? Este que Sansão havia lançado sobre o anfitrião da casa, no qual ele estava reunido. Então a mulher ficou no seu ouvido falando 1, 2, 3 vezes, várias vezes, até que Sansão contou para ela qual era o enigma de fato, né? Representando o leão no qual ele estava pelo caminho indo a um destino. O leão o atacou e ele abriu a boca do leão e quando depois de alguns dias ele voltou, ele encontrou dentro da boca do leão ali, ele encontrou uma colmeia de mel no qual ele fez uso do mel que estava ali. Então essa era a resposta para o enigma que ele havia lançado sobre o anfitrião da casa. Mas a palavra de Deus nos fala, olha só que interessante, que Sansão agora não foi vitorioso. Olha só, Deus interferiu e tentou abrir os olhos de Sansão. Ele propôs aquele famoso enigma à noiva e acabou contando. E na confusão que seguiu, sua noiva foi dada como esposa para um outro homem. Sansão, após agora perceber que foi traído, além de ser traído, Sansão perdeu sua esposa. E a sua mulher, no qual ele amava e acreditava que amava, foi dada para se casar com outro homem. Até aqui nós podemos imaginar um pouquinho da frustração e da humilhação que Sansão enfrentou, agora ao ver aquela pessoa que ele tanto amava ser dada para outro homem. Olha só que interessante. Sansão, agora afastado de Deus, passa a levar uma vida sexual muito perigosa. Aventura-se aqui e acolá com gente que não merecia confiança. Sansão agora, após passar esse desapontamento, Sansão decide viver a vida nas noites e agora fazendo sexo sem compromisso com um, com o outro, sem se preocupar com o dia de amanhã. Essas palavras aqui, né, parafraseado na história de Sansão, se reflete exatamente talvez na vida do seu filho, na vida de algum dos seus filhos que estão dentro de sua casa. E você fica pensando, onde foi que eu errei? Não é mesmo? Mas a palavra de Deus fala, segundo a história de Sansão, que Sansão agora começa a vaguear, conhece uma mulher, se deita, sem propósito nenhum, conhece outra mulher, se deita, sem propósito nenhum. Olha só que interessante, porém Deus nunca o abandonou. Foi nesse período que ele foi como uma ferramenta para o Senhor. A palavra de Deus fala que mesmo Sansão estando longe dos caminhos do Senhor, Deus nunca o abandonou. Acredito que muitas pessoas, quando vão à igreja e percebem que um filho de um irmão ou algum irmão da igreja desviou seus pés dos caminhos do Senhor, os irmãos têm o costume muito de dizer, olha, aquele irmão ali, ele apostatou da vida, né, da fé, e agora está seguindo a vida segundo os seus conselhos, não é mesmo? E muitas das vezes essas pessoas, os nossos filhos, em vez de receber ajuda, são apontados e crucificados diariamente em suas ações. Mas a palavra de Deus fala que, porém, mesmo Sansão estando no mundo, fazendo experiências negativas e errôneas, o amor de Deus era grandioso por ele e Deus nunca o abandonou. Olha só que interessante. O estrangulamento de um leão perto de Timnate. Olha só, Deus não o abandonou. Quando o leão o atacou ferozmente, ele venceu e prevaleceu sobre o leão, matando-o mesmo. O massacre de 30 homens em Aqueslão. Olha só, agora Sansão em um confronto enfrenta 30 homens e sai vitorioso. A queima dos campos de trigo dos filisteus também é outra prova de que Deus não o abandonara. O segundo massacre dos filisteus também, a matança de 1000 homens com uma queixada de jumentos. A remoção dos portões de Gaza, quando ele também sai arrastando os portões de Gaza, que eram pesadíssimos, e os leva até o topo da colina acima. São sinais claros de que Deus nunca o abandonou. Olha só que interessante, a palavra de Deus ainda nos fala a respeito de Dalila. Você já ouviu falar a respeito de Dalila na palavra de Deus? A palavra de Deus fala que Dalila, este é o mais triste capítulo da vida de Sansão.
Por que o mais triste capítulo da vida de Sansão? Era natural que após Sansão, ao se decepcionar com a primeira pessoa no qual ele tinha intenção de se casar, ele fosse, em um momento da vida, conhecer outra mulher. Mas a palavra de Deus fala que agora entrou na vida de Sansão uma mulher formosa, bonita, elegante, chamada Dalila. Mas a palavra de Deus fala que esse é o capítulo mais triste da história da existência de Sansão. Olha só que interessante, a começar pelo nome. O nome Dalila significa a consumidora. Olha só que nome forte, não é mesmo? Dalila, a consumidora. Sansão, pela segunda vez, erra ao escolher uma companheira para a sua vida. Acredito que Sansão, aqui neste ponto da vida, poderia pensar em desistir e não querer mais se casar e viver a vida nas noites e noites que vinham a se seguir durante a sua vida. Mas a palavra de Deus fala que Sansão se apaixonou por outra jovem chamada Dalila. E essa mulher, segundo a palavra de Deus, também não foi uma boa influência para Sansão. E nós vamos ler o que diz a palavra de Deus. Sufocou a voz da razão e deixou-se levar pela emoção. Será que nossos filhos também hoje, ao se casar, ou querer procurar uma moça para se casar também, muitas vezes não sufocam a razão e deixam a emoção falar um pouco mais alto, a paixão? Olha só que interessante o que diz a palavra de Deus, dos riscos que Sansão correu agora por não ouvir a voz da consciência, mas sim ouvir a voz do coração e também o que os seus olhos transmitiam, vendo apenas a beleza de Dalila. Sua natureza superior estava desnutrida e a inferior tomava conta de sua mente. Ou seja, Sansão não pensava direito porque Sansão estava cegado agora pela beleza que Dalila mostrava aos seus olhos. Com certeza Sansão estava enfeitiçado por Dalila. Dalila parecia ser a mulher perfeita a ele, mas Sansão, em alguns momentos da vida, ao conviver com ela, Sansão ignorou no namoro sinais claros de que ela não era uma mulher de Deus, ao começar porque ela era filha do chefe dos seus inimigos, dos inimigos do povo de Israel. Olha só que interessante. Hoje a Dalila do pecado, dos vícios, do sexo despreparado, o consumismo das coisas excitantes está varrendo o mundo. As igrejas, os lares e cada dia a multidão de infelizes é somada com bons garotos e garotas, moços e moças como Sansão, que nasceram para brilhar, mas ao colorido das propostas parece ser um teste de fogo. Ao olhar as promessas que o mundo tem dado, olha as belezas, essa pessoa é perfeita para você, muitas das vezes tem ignorado os parâmetros de Deus para cada um de nós. Para o parâmetro que Deus tem dado aos nossos filhos, temos fingido que não temos olhado, não temos acompanhado a palavra de Deus e não temos prestado atenção com que nossos filhos conversam, se relacionam, andam. E os filhos, então, estão perdidos e iludidos nas ilusões do mundo. Olha só que interessante um pensamento que eu estava lendo essa semana, que diz que Satanás não precisa destruir você. Satanás não precisa destruir os seus filhos, apenas Satanás precisa distrair você do que de fato o Senhor quer que você ensine aos seus filhos. E a palavra de Deus fala que as artimanhas de Satanás lançadas sobre as famílias, sobre os filhos, sobre os adolescentes despreparados para a vida, caem e surtem efeitos grandiosos por eles não estarem preparados e baseados na palavra de Deus. Olha só que interessante o que diz a palavra de Deus no livro Patriarcas e Profetas, na página 605, onde nós encontramos as seguintes maravilhosas palavras. Fisicamente, Sansão foi o homem mais forte da terra, mas no domínio de si mesmo, ele está cotado como um dos mais fracos. Sansão, relatado na palavra de Deus, é conhecido em toda a história como o homem mais forte que já existiu em toda a história da raça humana. Mas, ao mesmo tempo, a história também o relata e o retrata como sendo um homem mais fraco, porque Sansão era um homem forte, mas não dominou a si mesmo. Olha só que interessante o que diz ainda no livro Patriarcas e Profetas, na página 605. A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina, e não pelos sentimentos que o dominam. Olha só que interessante esse pensamento. A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina, e não pelos sentimentos que os dominam.
Olha só que interessante. Será que muitas das vezes isso nos acontece? Os sentimentos tendem a ir um pouco mais rápido, a nossa vontade de usar a força, não é mesmo? Em algumas situações é mais forte do que nós dominarmos a raiva, também dominar nossos pensamentos e não deixar ser dominados pelos mesmos. Olha só que interessante. Sansão caiu nas mãos do inimigo porque muito tarde caiu em si mesmo. Sansão estava de fato nos ardis de Satanás, estava nas mãos de Satanás, nas garras de Satanás, porque não percebeu as artimanhas e as migalhas que Satanás foi dando ao longo do tempo para ele. Olha só que interessante o que diz a inspiração. Nos diz um texto maravilhoso da inspiração dizendo que o que mata o grande homem não são as grandes raposas, mas são as pequenas raposas. Ou seja, os pequenos hábitos que nós ignoramos. Talvez o seu filho esteja namorando uma moça, não é? Talvez você se agrade, talvez você não se agrade dessa moça, mas não teve a coragem ainda de chegar e comentar com seu filho, filho, essa moça, você tem certeza que essa moça é para você casar? De fato, essa moça vai contribuir na causa do Senhor? Essa moça que você está namorando é uma menina segundo o coração de Deus? É uma menina temente a Deus? Talvez, Sansão, ao olharmos a experiência de Sansão, nós percebemos que os conselhos dos pais de Sansão sempre foi: essa menina não é a menina segundo o coração de Deus para você. Talvez você esteja passando essa fase difícil, que o seu filho esteja namorando, ou sua filha namorando alguém, mas você ainda não chegou até elas, falou: filha, sente aqui, filho, filha, e vamos ter uma conversa. Quais são as características desse rapaz? Ele é temente a Deus? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, uma moça, e ela falou assim para mim: Leonardo, eu estou namorando um homem maravilhoso. Falei: um homem maravilhoso? Fico muito feliz que você esteja namorando um homem maravilhoso. Afinal, eu torço muito por você. Leonardo, este homem é lindo, bonito e inteligente. Eu falei: olha, então tem coisa errada. Ela falou: por que tem coisa errada, Leonardo? Eu falei: ou ele é bonito, ou ele é inteligente. Os dois ele não pode ser, não é mesmo? E a conversa foi seguindo e ela disse: Leonardo, eu estou apaixonada por ele. Eu amo este homem, ele só tem um problema. Eu falei: qual que é o problema? Ele falou assim: ele bate na mãe. O que você acha? Eu devo me casar com ele? Eu falei: olha, quantos anos tem a mãe dela? Falou: a mãe dele já tem 70 anos. Eu falei: então casa, porque pelo menos dá um descanso para a mãe, né? Você é nova, tem 23 anos ainda, pode apanhar até os 70 anos, mais 50 anos, assim como a mãe dele tem enfrentado o seu filho, enfrentado e aguentado agressões. Durante a nossa conversa, falou: então você acha melhor não se casar com ele? Eu falei: é claro. A resposta é óbvia: esse homem não é um homem de Deus para casar com você. Olhe para seu pai nunca agrediu sua mãe, sua mãe nunca agrediu seu pai, são pessoas maravilhosas e crentes. Gostaria você de fazer uma experiência com esse jovem que não é da igreja, com esse jovem que não participa nos cultos da igreja, não toca na banda, não prega a palavra de Deus e vive uma vida segundo o mundo. Então ela baixou a cabeça e falou: olha, Leonardo, mas eu não sei o que eu posso fazer, Leonardo. Tenho muito sentimento por ele, gosto muito dele, ele gosta de mim. Eu falei: olha, a decisão da sua vida está nas suas mãos. Você pode escolher viver uma vida feliz ao lado de uma pessoa que realmente vai amar você, ou sofrer uma vida assim como a mãe dele tem sofrido mais de 50 anos apanhando do filho. Gostaria você de viver essa experiência? Ela olhou e falou: Leonardo, é claro que não, porque meu pai e minha mãe são meus maiores exemplos. Falei: então desfaça esse namoro. Esse rapaz não é um rapaz bom para você. E assim ela seguiu o conselho e prosseguiu, solteira, com o objetivo de conhecer outra pessoa dentro da igreja. Talvez o seu filho, a sua filha, que está nos assistindo, esteja namorando alguém que não é da igreja, que não é mais membro da igreja, talvez, ou que busca viver o que o mundo nos ensina. Mas a palavra de Deus fala que a importância do pai chegar e conversar: olha, filha, esse não é um rapaz certo para você, está nas mãos dos pais, porque os filhos com 21 anos, 22, 25, estão aprendendo a viver ainda. Não sabem de fato o que querem para a sua vida. A palavra de Deus também nos fala, meus amados irmãos, a respeito dos contrastes de Sansão. Sansão, como homem, também tinha contrastes. Olha só que interessante. Sansão dominava leões, mas não dominou seu próprio eu interior. Gostava de propor enigmas, mas muito tarde resolveu o enigma de sua própria vida. Fixou os olhos no brilho ofuscante de uma falsa Dalila e acabou literalmente cego.
Buscou de forma errada a liberdade e terminou escravo. Não quis trilhar o caminho da retidão e ficou dando voltas e mais voltas, empurrando uma pedra de moinho, feito um animal de carga. Incentivou e incendiou a seara dos filisteus com o auxílio das raposas, mas permitiu também que as pequenas raposinhas destruíssem a vinha de sua própria vida. Carregou os portões de Gaza sobre os seus ombros, mas foi esmagado sob os pecados dessa mesma cidade. Olha só que interessante, brincava de deixar-se amarrar e ser amarrado, e amarrado ficou. Gostava de festas, de fantasias, e terminou a sua vida na mais triste delas. Sansão, um homem nascido para brilhar, se encontra agora em uma dificuldade tremenda. Sansão, aquele homem que era conhecido e respeitado por todos, porque dominava leões, enfrentava exércitos sozinho e sempre saía mais do que vitorioso. Até o momento que Sansão decide desviar os seus caminhos, dos caminhos do Senhor, e agora tem de fato um encontro marcado com desastre. Talvez esteja falando com você jovem, você moça, você rapaz, que em algum momento da sua vida balançou e chegou a pensar no seu coração, falou, olha, vou dar um tempo na igreja e vou experimentar um pouquinho o que o mundo oferece. Existe um pensamento que diz que toda vez que você pensar em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Então pense você antes de fazer uma escolha errada, e antes de pensar de fazer uma escolha de sair da presença do Senhor, pense quais são as consequências que podem recair sobre você ao deixar os caminhos do Senhor. A palavra de Deus nos fala também que após agora Sansão está enfrentando uma das maiores dificuldades da sua vida, nós já entendemos que Deus nunca o abandonou, independente das circunstâncias que ele estava enfrentando e das suas atitudes, das suas práticas pecaminosas, Deus ainda era com ele, assim como Deus também é contigo. O diabo muitas das vezes nos leva a pensar, que fazer algo não tem nada de pecaminoso, não há problema nenhum. E quando você comete o erro, Satanás agora diz para você que o seu caso não existe solução e não existe intercessão. Não permita que Satanás trabalhe assim em seus pensamentos para que você possa acreditar que o seu caso não tem solução. Acredito assim que você talvez esteja enfrentando essa dificuldade, essa guerra de conflitos nos seus pensamentos. Pense na história de Sansão. Sansão provavelmente também como um jovem, assim como você, esteve prostrado ali, acreditando que o seu caso não tinha mais solução. Mas a palavra de Deus fala que Deus tinha um grande plano de redenção na vida de Sansão para que Sansão de fato pudesse brilhar. Olha só que interessante, a palavra de Deus nos fala sobre a redenção de Sansão. O primeiro ponto é o dia a dia no moinho. Sansão vivia agora os seus dias agora girando uma pedra em círculo ali dia após dia. Acorrentado o dia todo, essa era a vida agora de Sansão. Sansão comia o resto do que davam os animais. Sansão agora passou boas, não é mesmo? Sansão, além agora de estar preso, acorrentado, ficava movimentando uma pedra dia após dia, e agora, como humilhação e grande sinal de humilhação, ele comia o que davam a ele, o resto que davam aos animais. Com exceção das eventuais chuvas que tenha tomado, nunca mais pôde ter um simples prazer de tomar um banho. Sansão agora perdeu o conforto do lar com seu pai, que sua mamãe oferecia a ele, porque ele agora decidiu se aventurar no mundo lá fora. E agora Sansão estava colhendo agora os frutos das suas escolhas de se aventurar no mundo. Olha só que interessante, era objeto de escárnio, risos e uma atração turística na praça do mercado central de Gaza. Sansão, aquele homem poderoso e forte, aos olhos do povo, agora era apenas uma atração para todos que passavam por ali. Era um troféu de guerra. Sansão, o homem imbatível, invencível, agora era um homem fraco que estava acorrentado e agora era usado como troféu de guerra perante as nações. Olha só que interessante, ali fazia calor, frio, sol e chuva, mas lá estava ele seminu movendo o moinho. Você já parou para pensar quantas coisas de fato Sansão enfrentou? Quantas dificuldades Sansão teve que enfrentar devido às suas escolhas erradas? Gostaria que você pensasse, você que está nos assistindo, antes de fazer qualquer escolha, será que vale a pena? Será que vale a pena largar o conforto do meu pai, o carinho da minha mãe,
para ir descobrir os prazeres do mundo, a palavra de Deus fala que essa seria, com certeza, a sua perdição. Porque talvez você pode ir, mas talvez você pode não voltar, vítima das consequências que você pode incorrer caso decida caminhar os caminhos fora dos caminhos do Senhor. Olha só que interessante, a palavra de Deus também nos fala das noites em cárcere que Sansão agora enfrentava. Ele passava dias e dias trabalhando e à noite ia para a prisão. Uma espécie de masmorra, com certeza também muito quente no verão e muito frio no inverno. Sansão agora também não tinha ventilação. Olha só que interessante, era um lugar escuro e mal ventilado. Com certeza, um lugar que fedia também. Com toda certeza, não havia sanitários também. Olha só que interessante, e agora, ainda para ajudar um pouquinho mais, Sansão estava cego. A história de Sansão é uma história maravilhosa, porque ela nos traz lições importantes para os dias em que estamos vivendo. Dos riscos que Sansão incorreu a si mesmo por decidir caminhar fora dos caminhos do Senhor. E a palavra de Deus fala que agora, por grande consequência, Sansão além de estar preso numa masmorra, não tendo comida, não tendo sanitário, não tendo uma cama boa, Sansão ainda estava cego. Já parou para imaginar o tamanho da aflição dos pais de Sansão? Será que os pais de Sansão mereciam ver o seu filho agora prostrado, apanhando, acorrentado e preso, e sem ao menos poder tomar um banho, sem ao menos poder se alimentar? Acredito que era de grande tristeza para os seus pais ver a situação em que se encontrava o seu filho amado, que havia sido prometido pelo anjo a eles. Olha só que interessante, com a grande promessa de que Sansão era um homem nascido para brilhar. Olha só que interessante, ratos e baratas agora era a sua melhor companhia. Sansão estava preso, não tinha com quem conversar, porque ele estava numa masmorra, e os seus melhores amigos eram os ratos e eram as baratas. Será que Sansão era um homem feliz? Será que Sansão chegou de fato ao ápice da sua vida, a sua vida mais crucial? Não. Sansão agora era um homem humilhado. Sansão não era um homem de sucesso mais, não era temido mais, porque os outros agora não tinham medo de Sansão. Porque Sansão, segundo a visão humana, Sansão não era mais um homem de Deus. Olha só que interessante, a aparência de Sansão havia mudado, sua fisionomia, sua força, tudo havia ido embora. E as pessoas agora o usavam como um memorial de chacota e de zombaria. Olha só, e a sua cama? A sua cama quente agora que ele tinha na casa de seu pai, agora era um monte de palha no chão. Será que Sansão passou algumas dificuldades? A palavra de Deus fala que Sansão passou algumas dificuldades, muitas dificuldades. Sansão conseguiu chegar ao fundo do poço. Olha só, você já parou para pensar qual é o limite da sua vida que você já chegou? Aonde que você está agora? Será que você gostaria, como jovem, você que está nos assistindo, jovem, gostaria de permanecer no mesmo lugar que você está? Não gostaria você de fazer uma escolha e sair do lamaçal do pecado que se encontra? Fazer novas escolhas segundo o coração de Deus? Olha só que interessante, ainda a respeito da redenção de Sansão. Sansão agora, em um momento da vida, começa a se recordar. Agora Sansão está preso, está lá, amarrado, deitado, provavelmente deitado numa palha, em palhas que estavam no chão. E Sansão agora começa a recordar algumas coisas. Olha só que interessante. Algumas coisas de sua infância. Sua infância feliz na escolinha da igreja. Quando era juvenil, quantas aventuras saudáveis ele viveu. A juventude na igreja, os momentos mais belos de sua vida. Os amigos do coral, as emoções que às vezes até se aproximaram. Olha só que interessante. Os amigos do coral e também as moças que se aproximaram dele também. Agora Sansão deitado lá, começa a sorrir sozinho e começa a pensar quantas coisas boas ele viveu, mas agora estava ali no lugar deplorável. Olha só que interessante, os amigos do coral, as moças que às vezes até se aproximaram, a casa dos pais, os cânticos para receber o sábado, as refeições saborosas que se seguia, a cama macia e quentinha e lençóis limpos. Todos esses pensamentos inundaram novamente o coração de Sansão, que Sansão agora estava num estado deplorável. Mas pensamentos de alegria agora voltaram à sua memória, começaram a inundar o seu coração e lembrando todos os momentos maravilhosos que ele viveu ao lado do seu pai e de sua mãe, os carinhos,
a boa comida que a sua mãe preparava, a cama quentinha e macia que ele tinha, e também as conversas, é claro, as boas conversas com o seu pai. Olha só o que diz a palavra de Deus. Sansão se levanta, ergue a cabeça e pela primeira vez depois de muitos anos, começa uma oração de verdade. Sansão agora, após estar humilhado e prostrado ali, decide agora elevar uma oração sincera ao Senhor. A palavra de Deus fala que ele começa a cantar os cânticos do seu povo. E neste momento ele sente o seu sangue correr nas veias e um calafrio pela coluna também. Sansão só agora descobre a mais simples das verdades: Deus não lhe abandonara. Mesmo agora Sansão tendo vivido todas as coisas, as situações mais horrendas, ele descobre agora que Deus nunca o abandonara. Mesmo Deus estando ao seu lado em todos os momentos, Sansão só descobre depois de passar grande aflição, grande dificuldade, que Deus nunca o abandonara. Olha só que interessante o que diz. Deus e os anjos estiveram todo o tempo ao seu lado, só que ele não havia notado como Jacó em Betel. Deus estava nos momentos alegres da vida de Sansão. E Deus também estava nos momentos mais tristes e horrendos da vida de Sansão também. Nos momentos mais dificultosos, Deus nunca soltou a mão de Sansão, só que Deus estava ali de lado, acompanhando ele os seus passos, deixando ele viver segundo o seu coração. Mas após Sansão agora se encontrar num beco e num labirinto aparentemente sem saída, ele descobre que Deus sempre esteve ao seu lado. Que Deus nunca o abandonou. Quando tinha liberdade e olhos para ver, não viu, mas agora preso e cego. É o que diz o livro de Juízes, capítulo 16, verso 21. Quando Sansão tinha olhos para ver, ele não viu, não percebeu que em todo momento quem guiava a sua vida era o maravilhoso Deus, o qual prometera a ele, para o seu pai e sua mãe, e prometera também ser o médico pessoal de Sansão. Olha só que interessante. Começa a enxergar o propósito de Deus para o seu nascimento especial e sua força sobrenatural. Agora só então Sansão começa a perceber, de fato, o propósito pelo qual ele nasceu. O propósito pelo qual Deus entregara ele para seus pais. Olha só, Sansão começa a entender o porquê das coisas, Sansão começa a entender o porquê das coisas e começa a se recordar que um dia um anjo do Senhor apareceu a seus pais e anunciou o seu nascimento. Sansão, como muitos aqui, foi alguém que nasceu para brilhar. Você que está nos acompanhando esta manhã, tem alguma dúvida que você foi entregue a seus pais com o objetivo de ser criado e com o único objetivo, nascer para brilhar? Se você tem essa dúvida, a palavra de Deus nos fala que você também é uma pessoa que nasceu para brilhar. Você jovem, você moça, são jovens, entregue a seus pais para brilhar, para ver uma vida digna perante o Senhor. Olha só o que diz a palavra de Deus. Agora Sansão todos os dias era acorrentado no moinho, mas andava de cabeça erguida. Todas as noites era jogado em sua cela, mas era o mais feliz de todas as pessoas em Gaza. Agora Sansão, ao sentir novamente a presença de Deus, Sansão não era aquele homem que andava de cabeça baixa. Sansão era o homem que andava de cabeça erguida porque acreditava que Deus nunca o abandonara. Olha só, porque agora ele tinha certeza da presença de Deus em sua vida. Ele tinha uma consciência em paz e agora ele tinha esperança. Sansão agora não era um homem frustrado mais. Sansão era um homem feliz porque encontrou novamente o Senhor em sua vida. Olha só, você que está nos acompanhando nesta manhã, você já parou para pensar onde você estaria hoje, caso o Senhor não houvesse te encontrado? Aonde você estaria hoje? Qual seria o símbolo da sua vida? Será que talvez você que é um homem de sucesso, seria esse homem de sucesso, caso você não tivesse depositado a sua vida nas mãos do Senhor? Será que você seria um homem, o homem que é hoje? Talvez, será que você seria a mulher que você é hoje, se você não tivesse depositado a sua vida nas mãos do Senhor? E talvez você que decidiu às vezes seguir os seus próprios caminhos, como seria a sua vida caso você tivesse escolhido caminhar ao lado do Senhor? Sua vida com certeza seria brilhante, assim como a de Sansão, você nasceu para brilhar. Olha só, queridos pais e meninos e jovens, você já parou para pensar se sua vida é uma bênção? Sua perfeição física? Já parou para pensar se de fato a sua vida é uma bênção?
Talvez você já teve tudo, hoje não tem nada, e se pergunta por que vive uma situação difícil. Não é mesmo? Olha só que interessante. Você já esqueceu que Deus tem um propósito para você? Talvez você tenha vivido a sua vida de qualquer maneira. Tem vivido mais os prazeres do mundo do que os prazeres que Deus gostaria que você vivesse em sua vida. Mas por algum motivo você escolhe caminhar os caminhos do mundo. Olha só que interessante. Não brinquem com o pecado. Ele vem em uma embalagem colorida e cheio de luz, mas por dentro contém os piores venenos. Olha só que interessante, o Satanás te entrega um presente aparentemente bonito, né? Uma embalagem linda, atraente, mas dentro dele vem os piores venenos. Estão entre eles a solidão, a infelicidade, uma gravidez indesejada no namoro, um aborto também. Olha só, uma DST, que são as doenças sexualmente transmitíveis, não é mesmo? Essas são algumas das consequências. E assim como Sansão, incorre a você a perda de sua liberdade, não é mesmo? Olha só, a dependência do cigarro, das bebidas e das drogas. E por fim, só te resta a morte. A palavra de Deus nos fala da importância, meus amados irmãos, de ouvirmos a história de Sansão e refletirmos um pouquinho o que temos feito de nossas vidas. Como de fato tem sido a vida dos nossos filhos. Temos dado atenção de fato aos nossos filhos, acompanhado os seus passos, aonde eles estão navegando, com quem estão conversando e o que estão conversando. Então a palavra de Deus nos fala da importância que o pai e a mamãe têm na vida dos filhos, em orientá-los e instruí-los. Olha só o que diz o livro Patriarcas e Profetas, na página 606. Aqueles que no caminho do dever são levados à prova podem estar certos de que Deus os guardará. Mas os homens que voluntariamente se colocam sob o poder da tentação cairão mais cedo ou mais tarde. Então, se você é uma pessoa que luta contra os pecados, contra os prazeres do mundo, Deus fará de você muito mais do que vitorioso, assim como fez de Sansão também. Mas aqueles homens e mulheres que estão se colocando cada vez mais ao serviço e às vontades que Satanás os impõe e os aceita, cairão mais cedo ou mais tarde. A palavra de Deus nos fala isso. Felizmente, na 11ª hora de sua vida fracassada, Sansão arrependeu-se e, como um último ato de esforço e fé, Sansão venceu. A palavra de Deus fala que Sansão pôde ser feito dele, ou melhor, pôde ser feito de Sansão, mais que vitorioso, porque ele reconheceu a sua debilidade, ele reconheceu as suas fraquezas e as depositou nas mãos do Senhor, para que Deus o pudesse fazer mais do que vitorioso. Olha só que interessante. A maioria dos teólogos acredita que sua morte não foi um suicídio, e sim como um soldado morto em combate. Deus ouviu, atendeu à última oração de Sansão. Quando Sansão estava ali, entregue para morrer, Sansão decide curvar a sua cabeça e orar para com o Senhor. E Deus, bondosamente, ouve a oração de Sansão. E Sansão pôde assim ser lembrado na história como um vitorioso. Mas após passar muitas dificuldades, Sansão de fato venceu. A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 32, fala um pouquinho da lista de pessoas que estarão entre os salvos. E a palavra de Deus fala de Jefté, fala de outras pessoas mais, inclusive Sansão. O nome de Sansão está listado entre os homens que estarão salvos. Olha só que interessante. Então, de fato, Sansão venceu na vida quando estava prostrado e lembrou-se dos caminhos do Senhor. Olha só que interessante. Mas quão mais gloriosa teria sido se tivesse seguido um bom exemplo dos pais e aceito a direção de Deus na sua vida. Talvez o livro de Juízes chamaria Sansão como o de Josué, Samuel e outros livros mais. O livro poderia não ser o livro de Juízes, mas poderia ser o livro com o nome Sansão. Olha só que interessante. Quão gloriosa poderia ter sido a vida de Sansão se ele ouvisse mais os conselhos de seus pais, os conselhos da sua mãe. Talvez Sansão seria um homem muito mais vitorioso, né? Sansão não precisaria ter passado essas humilhações que ele passou. Esse mesmo recado da palavra de Deus vale para cada um de nós. Você jovem, você moça, que talvez esteja procurando alguém para casar, alguém para namorar. Será que vale a pena pagar o preço? Será que vale a pena ignorar como aquela jovem que namorava um rapaz que batia na mãe? Será que vale a pena pagar esse preço?
com certeza não vale a pena. Olha só que interessante o que diz o livro Patriarcas e Profetas, na página 600. Houvesse Sansão obedecido aos mandos divinos tão fielmente como fizeram seus pais, seu futuro teria sido nobre e feliz. Se Sansão tivesse ouvido os planos de Deus a respeito dele para a sua vida, Sansão teria tido uma vida muito mais feliz e nobre. Que o nosso maravilhoso Deus possa ser tua sombra e a tua direita em todos os seus caminhos. Que essas pequenas palavras aqui possam ficar seladas em seu coração e que você possa hoje decidir fazer como Sansão, entregar a sua vida ao Senhor. Não importa as dificuldades que você tem passado e enfrentado até esse exato momento. O fato é que a palavra de Deus nos diz que o Senhor nunca soltou a sua mão. Ele esteve sempre ao seu lado, mas como um Deus educado, um ser educado, Ele espera que você o convide para fazer parte da sua vida. Não gostaria você hoje de fazer um convite a Deus para fazer parte da sua vida, fazer parte das suas escolhas? Com certeza, não é mesmo? Todos esses conselhos da palavra de Deus é o meu desejo e minha oração para mim e para todos nesta manhã. Neste momento, eu gostaria de convidar os irmãos a orarmos ao Senhor. Gostaria de convidar você que está aí a dobrar os seus joelhos para que juntos possamos elevar uma oração ao Senhor. Santíssimo Deus, que habita nos altos céus, santificado e exaltado seja seu nome para todo sempre. Mais uma vez, são nossos fracos mortais joelhos dobrados perante sua santa presença, para te agradecer pela paz, pela saúde, pela vida, pela liberdade religiosa que o Senhor nos concede. E ao mesmo tempo pedir uma bênção especial sobre os jovens da sua igreja, sobre os jovens que passam grande dificuldade e tribulação, ó Deus. Que os mesmos possam ser convencidos pelo seu santo e bom Espírito a levar as suas dificuldades, seus problemas e depositá-los nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa dirigir os seus passos e possa fazer deles mais do que homens e mulheres perfeitos em Cristo Jesus. Pedir uma bênção especial sobre os pais também, que os mesmos possam ter sabedoria para criar os seus filhos no caminho do Senhor. Também pedir uma bênção especial sobre as crianças que crescem no nosso meio, ó Deus. Que o Senhor possa derramar sobre nossas vidas o seu santo e bom Espírito para que possamos conhecer cada dia mais o teu querer em nossas vidas, para que possamos ser homens e mulheres em Cristo Jesus. Nós pedimos todas essas bênçãos confiadas nos méritos de Cristo Jesus, nosso irmão mais velho. Amém.